A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, em meio à sua casa, em meio à sua família. Eu gostaria de estar trabalhando com vocês um texto constante do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso 31, na verdade os versículos 31 a 34, creio que seja um texto muito conhecido de todos, onde diz: porquanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os pagãos, é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Texto bem conhecido. Na verdade, se nós formos olhar aqui toda a perícope, toda essa base, essa unidade de ensino, nós vamos perceber que Jesus está falando de um tema muito corriqueiro, que é a tal da ansiedade. Ele diz no verso 25: não andeis ansiosos pela vossa vida, pela vossa psique. E também no verso 28 ele diz: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Então, ele vai tratar essa questão da ansiedade como sendo algo muito similar ou muito parecido ou até a mesma coisa do que angústia. E se tem uma coisa que nós estamos, vamos dizer assim, experts, é justamente nessa questão da angústia, nessa questão da ansiedade. São dias de muita angústia, de muita incerteza, diante de todo esse cenário político que nós estamos vivendo, de uma divisão muito flagrante entre direita e esquerda, uma ansiedade que muitas vezes vem e se abate dentro da gente, e Jesus está falando que essa ansiedade, ela não deveria fazer parte da nossa vida. Agora, como que não vamos permitir que ela faça parte da nossa vida, se tudo aquilo que nós vemos são comentários daqui, comentários de lá, algumas verdades, outras inverdades, conchavos, enfim, coisas que nos roubam a paz, que nos roubam a alegria, que trazem incerteza ao nosso coração. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho passado dias bem complicados, eu tenho chorado demais e eu sou uma pessoa propensa já ao lado emotivo, mas essa incerteza, esses desgastes, esses comentários, as notícias que chegam, tudo isso vai criando dentro da gente vamos dizer assim, um cenário, né, de muita incerteza, de muita angústia, de muita ansiedade. Quando Jesus está trabalhando esse tema, ele termina no verso 34, nesse texto que eu li, ele começa falando de ansiedade e termina falando de inquietação. Ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia a sua própria kakia. Kakia é a palavra no grego aqui para mal. Basta ao dia a sua dose de maldade. Basta o mal de cada dia. Jesus está dizendo. Então ele termina falando de inquietação. A inquietação, deixe eu dizer para você, é sofrimento por antecipação, tá? Inquietação é sofrimento por antecipação. Nós já estamos sofrendo hoje o que ainda não aconteceu. O que pode ser uma eventualidade, nós já estamos sofrendo hoje. E eu quero declarar para você que Deus é um Deus que tem todas as coisas sob o seu controle. Nunca uma palavra foi tão necessária como essa que eu estou dizendo para você nesse instante. Deus tem todas as coisas sob o seu controle. A única coisa que nós precisamos aprender a fazer é não nos inquietarmos, né? O versículo 31 do texto que eu li para vocês diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos e outras tantas preocupações. E o versículo 34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia
de amanhã, não inquietar-se. Quem que é atingido por essa inquietação? Todos nós. Cristãos, não cristãos, não importa. Não existe nenhuma pessoa que fique de fora, vamos dizer assim, de todo esse processo de inquietação. As notícias ajudam a gente a ficar inquieto. A situação que nós estamos vivendo no nosso país de incertezas corroboram ou colaboram para que a gente entre nesse estado de inquietação. E Jesus está dizendo, não se inquietem, não se inquietem. Qual é o segredo para que a gente consiga viver uma vida tranquila e mansa? Qual é o segredo para que a gente não viva ansioso, inquieto, preocupado de um lado para o outro? Deixe-me lembrar uma coisa para você. Quando nós estamos falando sobre esse texto, lembro você que ele está inserido dentro do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele é ensino exclusivo aos discípulos. A multidão estava ali reunida, estavam ali ao redor de Jesus, e o texto diz que Jesus ele olha para a multidão, mas passa a ensinar os discípulos. Veja só como é interessante isso. A multidão está ali, muita gente reunida, e Jesus, é como se Jesus deixasse a multidão de lado e ele se concentra nos discípulos, e ele passa a ensinar os seus discípulos. E um dos ensinos do Sermão da Montanha era justamente isso, de não viver inquieto, de não inquietar-se. Então deixe-me dizer uma coisa. Muitas vezes nós achamos que é a multidão sem Deus que se inquieta. E eu quero dizer para você que é justamente o contrário. Nós que conhecemos ao Senhor, nós que andamos com Deus, nós que temos intimidade com Ele, nós que conhecemos a palavra, muitas vezes somos estrangulados por toda forma de inquietação, ansiedade. Então essa palavra ela é para nós, como igreja também. Como igreja nós precisamos aprender a descansar mais no Senhor e a entender que Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Quem dera que todos nós recebêssemos essa palavra, né? Daqui até o dia 30, né? Quanta angústia, quanta inquietação, quanta preocupação. A gente encontra um amigo, a gente encontra alguém na rua, qual é o assunto? É a política. Qual é o assunto? É fulano falou isso, fulano falou aquilo, e é toda essa inquietação de não saber o que vai acontecer. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai usar você, escuta o que eu estou dizendo, Ele vai usar você para mudar a história desse nosso Brasil, para que nós continuemos crescendo e avançando como nação, uma nação verde e amarela. Nossa nação nunca foi e ela nunca será vermelha. Nossa nação é uma nação verde e amarela. É um Brasil que é governado pelo Senhor, o Senhor está sobre ele, e eu quero dizer para você que nós precisamos, pelo amor de Deus, ouvir este mandamento de não inquietar-se, de sossegar na presença do Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, filhos de Deus podem se tornar pessoas ansiosas, pastor? Claro que podem. Podem se tornar ansiosas. Filhos de Deus podem se tornar pessoas inquietas? Claro que podem. Mas existe um mandamento bem claro aqui dizendo, não vos inquieteis, não estejam inquietos. Lembra daquele episódio registrado pelo evangelista Lucas, no Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, no verso 41, onde mostram duas mulheres, duas irmãs, Marta e Maria, que hospedaram Jesus na sua casa. E de repente nós vemos ali Maria quedada, assentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, e o texto diz que Marta, ela estava de um lado para o outro, agitada, preocupada com todas as coisas, e olha para Jesus e fala assim, Jesus, você não se importa que a minha irmã me deixe aqui servindo sozinha? Aí Jesus diz para ela, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com tantas coisas, enquanto uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe será tirada. Eu acho fantástico esse ensino. Muitas vezes a gente está vivendo aquela vida ansiosa, fazendo e acontecendo e trabalhando e correndo atrás disso e atrás daquilo, e quando alguém resolve aquietar um pouquinho, a gente fala, peraí, não vai ajudar? Enquanto que de repente o que é necessário é a gente aquietar um pouquinho, a gente sossegar, a gente saber que Jesus está na causa, e a gente saber que Jesus está na casa,
e a gente saber que Jesus está cuidando do nosso Brasil, que nós tanto amamos. Eu acho que é um tempo de a gente prestar atenção naquilo que o Senhor está falando. Respirar um pouco mais, sossegar um pouquinho mais, talvez puxar uma boa cadeira, talvez pegar uma boa cuia de chimarrão, sentar, talvez trazer alguém para perto que seja de uma boa conversa, de um papo legal, e a gente desestressar um pouquinho. Parar com essa agonia de ficar imaginando, porque o ansioso, não sei se você sabe disso, mas o ansioso ele sempre imagina o pior desfecho possível. E eu sou daqueles otimistas, eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que nós vamos vencer em nome de Jesus, eu acho que nós vamos celebrar no dia 30, nós vamos fazer muita festa, nós vamos fazer festa, a igreja está orando, ou melhor, as igrejas, ou a igreja do Senhor Jesus, independentemente da confessionalidade, todos estão em oração por esse Brasil que nós tanto amamos. Nós queremos sossegar, e talvez no dia 30 nós não tenhamos festas dentro dos presídios, mas tenhamos festas dentro das igrejas, celebrando a vitória do nosso Brasil, o país que nós amamos, o país que nós queremos ver os nossos filhos crescendo, sendo educados, sendo ensinados, dentro de conceitos e valores éticos, morais, decentes. É tudo aquilo que eu desejo para os meus filhos. Eu quero ver os meus filhos crescendo, mas crescendo em sabedoria, crescendo na educação, respeitando os outros, mas amando sobretudo o nosso Brasil, o país que nós escolhemos para morar. Nós queremos ficar aqui, nós temos chance de morar em qualquer lugar desse planeta, mas nós escolhemos ficar no nosso Brasil, que nós tanto amamos, e vamos lutar por ele. Eu aprendo muito com essas palavras aqui de Jesus, né? Por que nós não devemos e não precisamos nos inquietar? Porque Deus, e essa palavra eu quero que você guarde, porque Deus ele é o Senhor das providências. Nós temos alguns exemplos bíblicos onde nós vemos essa providência. Presta atenção aqui. A providência de Deus, ela chega nos lugares onde nós achamos que está tudo acabado, em que não tem mais jeito. Quando a gente está vendo um cenário complicado, de repente Deus vem ali, ele abre uma porta, uma solução. Nós temos o exemplo lá no livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, quando Moisés nasce. Quando Moisés, o libertador da nação de Israel, nasceu, havia uma sentença de que todos os meninos de 2 anos para baixo, né, todos eles deveriam ser mortos, e os meninos que nascessem, eles deveriam morrer. Todos os meninos que fossem nascendo, todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas, porque a nação de Israel estava crescendo demais. E aquele medo, vamos dizer assim, de que a nação de Israel pudesse assenhorear-se do Egito, era muito latente esse sentimento que havia neles. Então, conspiraram e todos os meninos, né, deveriam ser mortos assim que nascessem. Quando Moisés nasceu, sua mãe faz um cesto, né, faz a calafetagem daquele cesto com betume, coloca o menino dentro daquele cesto e larga ele no rio Nilo. O que acontece? Lá naquele rio, a filha de Faraó vem banhar-se, e a irmã de Moisés, ela está à espreita de longe para ver o que ia acontecer. E quando a filha de Faraó vai entrar nas águas para tomar banho, ela vê aquele cesto e aquele menino, e achou aquele menino muito lindo, e então ela pega aquele menino e resolve criar aquele menino, mesmo que houvesse uma ordem, uma sentença de que todos os hebreus deveriam ser mortos. Ela pega aquele menino e ela resolve criar aquele menino. E a irmã, sem que a princesa soubesse, ela chega para ela e fala assim: olha, eu conheço uma senhora, uma ama de leite que pode cuidar dessa criança. E ela leva para a sua própria mãe. Olha só como Deus age, né? A mãe que levou a criança, que largou no rio, não é? Agora vai criar o filho como se fosse filho da princesa. E quando chegou a época certa, então Moisés foi levado ao palácio e ele foi criado como o filho do rei, como o filho, né, do faraó. Ele foi criado com todas as honras, com toda a educação possível. Então, meu irmão, o que eu quero te mostrar? De repente nós vemos Deus agindo na história. No lugar mais improvável, Deus levanta uma menina
né, que essa menina seria o socorro para aquela pessoa que estava sendo guardada. Deus levanta uma princesa, que seria aquela que daria vida no meio de uma sentença de morte, não é? E nós temos de repente a mãe, que Deus providenciou, entre aspas, que seria o cuidado para que Moisés pudesse chegar à vida adulta e pudesse ser o libertador da nação de Israel. Veja bem, quando Deus realmente coloca os olhos em alguém, não há sentença que mude isso. Quando Deus tem algo estabelecido, não há governo, não há partido, não há nada que possa demover o Senhor daquele plano e daquele propósito. E é isso que eu quero que entre no seu coração de alguma maneira neste momento. Deus é um Deus que tem todas as coisas sob o seu controle e ele vai cumprir aquilo que ele tem estabelecido, mesmo que pessoas se levantem, mesmo que haja uma sentença, os planos de Deus não podem ser frustrados. Um outro exemplo está no livro de Jeremias, capítulo 38, do verso 1 até o verso 13. Nós temos ali o profeta Jeremias profetizando para que a nação, para que as pessoas saíssem da cidade. A cidade seria invadida pelo reino do norte, e ele está dizendo: olha, o inimigo está chegando, vocês precisam sair da cidade, a destruição está chegando, deixem os seus lugares, procurem lugares seguros. O que fazem? Vamos calar a boca desse cara, esse cara está falando bobagem, esse cara está falando o que não deve estar falando, vamos segurar. Estou lembrando aqui algumas coisas que estão acontecendo aqui no nosso Brasil. Vamos fechar a boca do fulano lá, porque o cara está falando demais. E vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai não sei para onde, e tira aí vídeo tal, e tira vídeo de tal. Oh, meu Deus do céu. Vamos calar a boca desse profeta. O que fazem? Pegam o profeta e largam ele dentro de um poço sem água, um poço seco, uma cisterna. E aí disseram para ele: olha, aí você pode berrar, você pode falar o quanto você quiser. O que acontece? Deus levanta um homem chamado Obed-Meleque, e ele vai até essa cisterna, e ele tira Jeremias daquela cisterna. Ele liberta o profeta que estava com uma sentença de morte, ele vai lá e tira. Então Deus, ele sempre vai ter alguém que vai estar nos socorrendo nos momentos mais aflitivos da nossa vida. Veja bem, nós não vamos ficar sem o socorro do Senhor. De alguma maneira, seja no poço, seja em qualquer lugar, Deus vai ver as nossas lágrimas, Deus vai ver a nossa dor, e nós vamos continuar sendo profetas do Senhor, com uma palavra do Senhor nos lábios, mesmo que tentem nos silenciar, mesmo que tentem calar a nossa boca. Nós jamais vamos deixar de falar dos desígnios de Deus e de trazer esperança ao coração desse povo tão sofrido, esse povo brasileiro que nós tanto amamos. Não há ninguém capaz de calar a voz da igreja, não há ninguém capaz de calar a boca dos profetas do Senhor, e eles estão de plantão, mesmo que a perseguição seja temporária, mesmo que em algum grau essa perseguição possa chegar. Eu creio que o livramento do Todo-Poderoso sempre chegará para aqueles que são ousados. Guarde essa palavra de alguma maneira no seu coração. E o terceiro e último exemplo que eu quero mostrar para você é o do apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, muito parecido com Jeremias. Capítulo 9, verso 20 até o verso 25. Paulo estava numa cidade chamada Damasco. Era o seu período pós-conversão. E quando a gente se converte, quando uma pessoa se converte, ela quer falar de Deus, ela quer falar de Jesus, ela quer testemunhar da sua fé. E foi o que Paulo estava fazendo. Estava testemunhando da sua fé, e de repente um grupo resolveu: vamos calar a boca desse cara. Vamos tirar a vida dele. Resolveram tirar a vida dele. Então o que os irmãos fazem? Os irmãos pegam Paulo, parece até cômico as coisas na Bíblia. Eles pegam Paulo, colocam Paulo dentro de um cesto e baixam Paulo muralha afora, pela janela, por aquele cesto, para que Paulo pudesse escapar, para que Paulo pudesse fugir da sentença de morte. Então veja bem, nós não precisamos nos inquietar, nós não precisamos ter medo. A ansiedade jamais deve entrar no nosso coração e roubar de nós os nossos melhores anos. Não, jamais.
Nós precisamos aprender a confiar que de alguma forma Deus está olhando para nós, que de alguma forma o seu livramento virá. E todo livramento é sempre um milagre da parte do Senhor. Então, meu irmão, eu quero deixar essa palavra para você. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É tempo de você entregar a sua vida, de você entregar a sua família, de você entregar esta nação nas mãos do Senhor. Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando de nós. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, Paizinho querido, eu agradeço pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É a Tua palavra que nos traz alento em dias de incertezas, dias de inquietação, dias de ansiedade. É a Tua palavra, Deus, que traz esse alento que nós tanto precisamos. Entra nessa casa, entra nessa família, visita essa família que está vivendo preocupada. Nós queremos, Deus, saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive o controle dessa nossa nação, o Brasil, que nós tanto amamos. Nós oramos pedindo graça e pedindo paz e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente querida, que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso
todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus